Oi gente, tudo bom? Eu sou a Panda Angélica. Estou aqui hoje pra gente fazer juntos uma recapitulação, um resumão do que foi a primeira temporada de The Penthouse, a cobertura. Se você não assistiu o drama e você quiser saber o que acontece, os pontos principais do que se trata, ou se você quer se preparar, lembrar como é que foi a primeira temporada pra assistir a segunda agora que vai sair, esse vídeo é pra você. E também se você gosta de saber sobre dramas interessantes, esse vídeo é pra você também. E cuidado, porque esse vídeo contém spoilers. Esse drama tem de tudo. Traições, manipulações, suborno, homicídio, mentira, puxação de tapete, tudo que você pode imaginar. Eu estou aqui, né, tentei entrar um pouquinho no que seria o personagem de uma pessoa que mora numa cobertura, num prédio de luxo, né? Mas a gente sabe que falta muito dinheiro porque a gente tá lidando com as pessoas mais ricas da Coreia nessa realidade aí. E eles moram no prédio mais luxuoso da Coreia do Sul. Primeiro, deixa eu apresentar os principais personagens pra vocês. Na cobertura temos o casal Suryeon e Dante. Os dois, eles criam um casal de gêmeos que na realidade eles são biológicos só da parte do Dante. Mas cresceram acreditando que eram biológicos da parte da Suryeon também. E ela tem uma filha biológica do primeiro casamento que está internada no hospital há 16 anos. O nome dela é Hein. Logo abaixo ali da cobertura a gente tem o casal Yoonchor e Sojin. E os dois têm uma filha chamada Eunbyeol. Abaixo deles, no mesmo prédio, moram outras pessoas que participam da trama, mas não são tão importantes. E as duas famílias também têm filhos que estudam tudo na mesma escola, mas daí a gente entra nesse mérito depois. E lá embaixo mesmo, que não mora nem no prédio, mas que é super importante na história, nós temos a Yoon-hee, que tem a filha Rona. Ela é viúva e criou a Rona praticamente sozinha. E a personagem praticamente central, porque é o estopim de tudo que aconteceu, de toda a trama, que se chama Min Sora, que tem como seu nome de mentira, Ana Lee. Agora vamos apresentar, vamos explicar um pouquinho do que acontece dentro dessa história. Todo mundo vive de aparência, ninguém ali é amigo de ninguém, todo mundo quer ser melhor do que o outro, fica olhando um debaixo do outro. A gente pode ver isso já no primeiro episódio, que todo mundo se trata super bem na frente, mas cada um tem seu drama dentro de casa, cada um tem o seu drama um com o outro, rivalidade, rixinha, muita competição. Principalmente porque os filhos de todos esses que foram mencionados, eles competem vagas dentro de um colégio aí especial de artes que é focado na ópera. Então a gente tem um diferencial aí dos outros dramas, que é a ópera. É um diferencial bem legal. E eles competem entre si pra ver quem fica em primeiro, quem tira aquele negócio bem coreano que a gente tá acostumado a ver em dramas de escola, né? A gente tem esse drama também dos filhos competindo entre si e os pais competindo entre si também pra ver quem que é melhor na melhor fatia do bolo, né? E nessa, acaba que o homem da cobertura e a mulher que vive logo abaixo, que é o Dante e a Sojin, começam a ter um caso. O casamento da Sojin é só de fachada, e a Suryeon acaba que negligencia os filhos que ela tem com o Dante. Não são filhos biológicos, e embora eu acredito que ela os ame muito, ela acaba negligenciando por causa da filha biológica, que ela acredita ser a filha biológica dela, Hein, que viveu 16 anos no hospital. No momento, o Dante quer se livrar da Hein, porque ela tem algumas propriedades em nome dela, porque a família da Suryeon acaba que tem bastante dinheiro também, diferente da família do Yoonchor, que é marido da Sojin, que já não tinha nenhum dinheiro, acabou que se fez por causa do dinheiro da família da Sojin. A família da Sojin tem a fundação Chonga, que é a fundação que tem sobre seus nomes o colégio ali de artes que eles estudam, tem hospital, provavelmente tem outras instituições, mas são focadas mais nessas duas. E a Sojin fica assim, tipo, vai ser meu esse lugar, eu vou herdar isso pra mim. E lá na juventude, ela e a Yoon-hee, que é aquela mulher pobre que acaba que não mora no prédio luxuoso, elas se conheceram, estudaram na mesma escola e competiram canto de ópera num festival. E aparentemente a Yoon-hee foi melhor do que a Sojin, só que por a Sojin ser filha do dono da escola e tipo
muito suborno, muita manipulação envolvida. A Sojin levou o prêmio, um troféu e uma bolsa de estudos para Seoul University, que é a melhor universidade da Coreia. E a Yoonhee não levou nessa, não levou na boa, não. Isso a gente pode ver muita força em todos os personagens femininas nesse drama, gente. Todas as personagens não ficam de cabeça baixa, uma brigando com a outra o tempo inteiro. Eu acho isso muito legal, o poder feminino que a gente vê nessa série. Na briga que a Yoonhee foi e falou, você roubou o prêmio de mim, a Sojin corta o pescoço dela, faz com que ela seja expulsa, a Yoonhee, né? E acaba com a carreira da Yoonhee. E a Yoonhee cresce sem dinheiro, sem se formar na escola, e a Sojin, né, acabou que seguiu na carreira e se virou referência no mundo da ópera, no mundo artístico, tomando o lugar da Yoonhee, que a Yoonhee vem e fica provocando daí depois, falando, você roubou, eu quero. E agora vamos direto mesmo pra trama, que é dividida em mais ou menos 3 partes. A primeira parte é a investigação da morte da Sora. Lembra que eu mencionei pra vocês, Ana-Lee Sora, quem que é essa menina? Ela foi tutora, ela foi apresentada como tutora, foi apresentada primeiramente como Ana-Lee, tutora para os filhos dos ricos todos ali. Todos eles tratando ela mal, não queria que ela ensinasse eles porque ela era pobre, ela nunca mentiu, nunca se fez de rica, ela só mentiu a identidade dela, quando na realidade ela também cantora de ópera, também foi competir com eles e acabou pegando o primeiro lugar dentro de todos esses filhinhos de papai, todos esses mimados, tirou o lugar deles, e o que levou mais razão pro bullying super forte que ela recebeu e de ser desmascarada por causa de usar uma identidade falsa pra conseguir lá a vaga dela na escola Chonga. E a filha da Yoonhee, e também competindo ali, sendo uma família sem dinheiro, disputando ali as vagas para entrar na Chonga. Ela não foi aceita de primeira, a filha dela, porque embora ela sendo a melhor cantora, por ela não ter dinheiro e influência, a Sojin quis deixar ela mais de lado, e ela já teve muito atrito com uma das outras meninas que elas estudavam na mesma escola, e a mãe dela, tipo, subornou a escola. Muito suborno envolvido, gente. Muito dinheiro por debaixo da mesa nesse drama, viu? E agora comentar pra vocês por que eu mencionei que a Sora / Ana-Lee é o centro da história. Porque na primeira cena do drama, a Suryeon tá toda se vestindo com um vestido chique, assim, se arrumando pra descer da cobertura ali, né, do apartamento luxuoso. E ela vê a Sora sendo empurrada e caindo de um andar altamente absurdo do prédio e claramente morrendo. Isso é a primeira cena do drama. E depois acaba que a gente descobre que no mesmo dia que a Sora morre, é o dia que a Suryeon descobre que, na realidade, a Sora, que é a filha biológica dela, não a Hein, elas foram trocadas no hospital pelo Dante, porque ele não queria que a Suryeon se relacionasse com a filha do casamento anterior, que, na realidade, ele matou o primeiro esposo dela. Ele até guarda um dedo com a aliança dele, que a Suryeon encontra. Então, essa é a primeira cena do drama, e logo em seguida que ela acontece, dá uma recapitulação para 2 meses antes e mostra tudo que levou a esse momento. Que o que foi que aconteceu basicamente? Quando a Sora, ela estava sendo desmascarada, ela estava sendo empurrada para fora ali da escola, ela acaba que vê e grava uma cena do Dante e da Sojin se beijando, né, rolando uma traição, e ela fala, ó, se vocês fizerem alguma coisa, eu tenho esse vídeo. Ela, tipo, já chegando com 2 pés na porta. Só que os caras são muito ricos, eles pegaram, sequestraram ela, colocaram ela dentro de uma sala de máquinas dentro do prédio, acaba que ela consegue escapar, só que por algum motivo, ela cai do prédio. A gente fica a maior parte do drama sem saber quem que empurrou a Sora. A gente só sabe que tá rolando uma festa com a galera toda do prédio luxuoso. Acaba que a Yoonhee, por estar bêbada, estar brava, porque a Aroná não estava fazendo parte ali da escola, ela ficou em primeiro lugar da lista de espera, ela vai atrás do povo pra tirar uma satisfação, e o povo tá tudo em festa. Eles veem o corpo da Sora pendurado, morto, e eles ficam assim, mano, vamos encobrir isso, porque todos estavam envolvidos ali pra esconder a Sora. Mas por quê? Isso porque a Sora sofreu um bullying radicalíssimo, que ela quase morreu por toda essa molecada, filho dessa galera toda ali do prédio de luxo. Eles colocaram ela dentro de um carro, quase que ela chegou a morrer. Então, assim, essa menina só sofreu a vida inteira, órfã,
ela foi adotada por uma família lá nos Estados Unidos, que acabou que só usou ela para transplante de medula óssea, e daí depois acusaram ela de roubo e mandaram ela de volta pra Coreia. Ela voltou sem dinheiro, ela falou que ia fazer a vida dela e acaba que morre na juventude, aí sem conhecer a mãe biológica, sem saber que a mãe biológica não sabia de nada. Então, aquele grupo todo do apartamento luxuoso encobre a morte dela, finge que foi um suicídio fora do apartamento. Eu fiquei muito chocada, cara. Eles colocam ela dentro de um saco de golfe, levam, as mulheres limpam o sangue e tudo como se fosse a coisa mais normal. Gente, um homicídio ali, a galera, tipo, bora encobrir isso daí. O pessoal, sangue de cobra, tudo pensando só no ganho próprio, entendeu? E todo mundo assim pensando, quem foi que fez? E a Yuni acorda no dia seguinte da morte recebendo a notícia que a Roná foi aceita na escola porque uma aluna que estava já aceita tinha morrido, que era no caso a Sorá. Então acaba que a Suryeon, que viu a Sorá morrendo e depois descobre que na realidade encobriram, a galera inteira ali encobriu a morte da Sorá, entra com um plano de vingança e a gente tem um momento vingança. Adoro drama de vingança, que ela faz o plano pra acabar com a vida de todo mundo ali. Ela viu que o marido estava envolvido, ela viu que a galera dos outros apartamentos estava envolvidos e ela é assim, ó, se meteu pra ferrar com a vida da galera, incluindo a Sodin, que ela acabou descobrindo também no caso deles. E isso se arrasta, assim, por todo o drama, mas tem um plot twist muito interessante que daí a gente entra pra segunda parte que eu separei. Quem matou Sorá? Você já sabe? Eu fiquei em choque, eu achei que era mentira, mas eu só vou contar pra vocês na segunda parte desse vídeo. E este mês temos o lançamento da segunda temporada de The Penthouse, que vai estar disponível no Cocoa também. Então você pode assistir primeira e segunda temporada com legendas em português, legendas excelentes. O Cocoa é disponível em mais de 35 países aí. Então vamos lá assistir essa segunda temporada, ver se vai ser legal, e eu vejo vocês na segunda parte desse vídeo.